Eu quero saudar a todos neste momento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início mais uma vez ao nosso momento devocional, esse momento tão gratificante, tão importante para as nossas vidas, né? Estarmos juntos logo cedo, buscando a presença de Deus, estarmos juntos em oração, sabendo que o Senhor está no comando das nossas vidas. Quero agradecer a presença de Jaqueline Silva, Maria Oliveira, Cláudia Ratz, a presença dessas pessoas. Glorinha Santos Carqueja, Deus te abençoe, minha irmã. Sejam bem-vindas a esse nosso momento devocional. Então já estamos ao vivo, né? Cláudia Ratz, Deus te abençoe. Já estamos ao vivo, já estamos juntos nesse propósito de oração, nesse propósito de devoção ao Senhor. Vamos continuar buscando a presença de Deus. Edilene, Joás Messias, Kátia Arco, Deus abençoe a todos vocês. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar a semana, não é? Já iniciamos ontem com a palavra de Deus. Vamos dar continuidade a esse trabalho, continuidade a esse momento tão bom, esse momento tão agradável, né? De viver na presença de Deus, viver aprendendo de Deus, sabendo que Ele está no comando de tudo, está no controle de tudo e que nós somos apenas servos do Senhor. Nós estamos a serviço de Deus, fazendo uma coisa ou outra, não é? Mas estamos a serviço do reino de Deus. Nós já nos alimentamos do pão quente, como eu gosto sempre de lembrar, já compartilhamos o pão quente e já estamos aqui juntos, né, na busca da presença do Senhor cada vez mais, buscar cada vez mais a presença de Deus para as nossas vidas. Isso é de suma importância para todos nós, muito importante. Helenice Soares, Deus te abençoe, minha irmã, seja bem-vinda. Então as pessoas vão chegando, vão participando desse momento devocional, esse momento gratificante para as nossas vidas, esse momento edificante para as nossas vidas, que é buscar a palavra de Deus logo cedo, sempre nas segundas, quartas e sextas, às 8 horas da manhã, estamos juntos aqui nesse nosso momento devocional. Gláucia Cavalcante, Deus te abençoe, minha irmã, seja bem-vinda. Reverendo Samuel Vitorino, Deus te abençoe, meu irmão, graça e paz na sua vida também. Então, nós estamos vivendo um momento de aprendizado, é um momento de luta, um momento de desafio, mas também um momento de aprendizado, de grande aprendizado nas nossas vidas. Então, nós temos que tirar lições importantes desse momento e Deus nos prepara justamente para tirarmos lições importantes para as nossas vidas, lições que edificam as nossas vidas. A situação da pandemia, a situação da insegurança, do medo ainda existe, claro, mas nós estamos vencendo, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós estamos vencendo essa batalha passo a passo. Nós sabemos que já são mais de 100 dias, né, nesse resguardo social, mas é em prol do benefício mútuo. Logo em breve a igreja estará junta novamente, unida, todos estarão reunidos louvando a Deus, glorificando o seu santo nome. Já está voltando aos poucos e Deus está tomando as providências necessárias para o nosso cuidado pessoal e para o cuidado da sua igreja, né? Porque a igreja pertence ao Senhor e o Senhor cuida da sua igreja. Meriruto Silva, Deus te abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda. Bom dia para você também. Então, nós devemos entender que esse momento é um momento de aprendizado, é um momento de crescimento espiritual. Crescimento espiritual, é isso que nós temos visto. Muitas pessoas estão se alimentando mais da palavra de Deus, têm orado mais, o povo de Deus tem orado mais, tem buscado mais a presença de Deus, o povo tem buscado mais a resposta do Senhor. As pessoas estão falando também na questão do medo, da insegurança, da incerteza e da aflição, principalmente da aflição por causa das perdas, né? O que se fala muito é a questão das perdas. E por falar em perda, se fala em perda de emprego,
em perda de saúde, na perda do contato pessoal, na perda de outras coisas mais, de alguns valores. E só se fala nisso, nas questões das perdas e perdas de várias maneiras, de várias formas, tanto questão material como também na questão social. Mas o que vale é que nós estamos cada vez mais crescendo espiritualmente, nós estamos evoluindo espiritualmente, nós sentimos isso. Até um dia desse eu estava comentando com um irmão como nós temos alcançado tantas e tantas pessoas, até já falei aqui na live, tantas e tantas pessoas através dessas lives, são 150, 200, 300 pessoas que recebem a mensagem. Nós compartilhamos, né? Vocês ajudam, compartilham a mensagem, a palavra de Deus, e muitas famílias têm se beneficiado disso, muitas famílias têm sido alcançadas pela palavra de Deus, não é verdade? Então nós temos que olhar por esse lado também, independente das perdas, independente da luta, independente do medo, da insegurança, nós devemos olhar pelo lado positivo do agir de Deus em nossas vidas. Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã um texto bastante conhecido de todos, bastante conhecido e já falado muitas vezes. Está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Muitas pessoas sabem até de cor, não é? Sabem até de coração esse versículo. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mais uma vez, vamos ler novamente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando a gente para meditar nesse versículo e olha para os nossos dias, olha para o nosso contexto, será se nós podemos realmente compreender o que diz a palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Será se todas as coisas realmente cooperam para o nosso bem, mesmo sofrimento, mesmo que haja perdas, mesmo que haja lutas e desafios? Mas é a palavra de Deus que está dizendo isso. Nós não podemos duvidar da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam, é porque todas as coisas cooperam. Mas o complemento da frase diz: daqueles que realmente têm o compromisso com Deus, daqueles que amam a Deus, não é verdade? E nós entendemos, nós analisando, ao analisarmos, melhor dizendo, ao analisarmos esta frase, esse versículo, nós entendemos que o propósito de Deus é sobre nós, é um propósito amoroso, é um propósito soberano, claro, mas é um propósito amoroso, é um propósito de cuidado, é um propósito de zelo. Jesus Cristo nunca prometeu vida fácil para ninguém, nunca prometeu vida tranquila para seus seguidores, nada disso. Pelo contrário, ele falou que teríamos problemas, que teríamos aflições. Ele chegou a dizer aos seus próprios discípulos, está lá em João 16:33, né? E no mundo iriam passar por aflições, mas que tivessem bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós venceremos também. Foi isso que Jesus deixou bem claro. Entretanto, ou seja, por outro lado, devemos entender que quando nós passamos por problemas, quando nós passamos por dificuldades, quando nós enfrentamos esses problemas podem representar a nossa grande vitória e não a derrota, como muita gente pensa. Está passando por um problema, pode até pensar que seja o fim, seja a derrota. Pelo contrário, esses momentos estão trabalhando o nosso coração, estão trabalhando a nossa vida, fortalecendo a nossa fé, para que sejamos cada vez mais vitoriosos. Para o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, tudo o que acontece com os eleitos de Deus coopera para o bem deles mesmos. Ou seja, tudo o que acontece conosco coopera para o nosso bem. É difícil entender isso, como eu falei no início, muitas pessoas têm uma certa dificuldade de compreender isso, mas isso é uma forma de Deus trabalhar nosso coração,
é nos desertos da vida que nosso coração se fortalece, que a nossa fé ganha mais força. É assim que Deus faz. E o apóstolo Paulo diz que tudo coopera para o nosso bem. Ou seja, a dor pode parecer incompreensível no momento. A perda, a dor, que seja, pode ser até incompreensível, mas depois compreendemos e até aprendemos com ela. Aprendemos, porque tudo na vida é pedagógico. E tudo na vida tem uma lição e tudo nós devemos tirar lições e aprender como agir diante das lutas e dos desafios. Ninguém está livre dos desafios, das lutas, dos problemas, das aflições do mundo. Ora, se os próprios discípulos mais próximos de Jesus Cristo tiveram que enfrentar aflições terríveis, quem somos nós para murmurar, para reclamar de aflições, de dificuldades, de lutas, de perda? Não, nós temos que louvar a Deus e tirar lições desse momento, porque Deus nos predestina sempre para a vitória. Deus nos predestina para a vitória. Deus nos predestina para a vitória, meus amigos, meus irmãos. Nós tiramos duas lições importantes desse versículo que acabamos de ler, de Romanos 8, 28. A primeira lição é que nada impede nossa salvação em Cristo. Nada impede. E o apóstolo Paulo começa dizendo, sabemos que, ou seja, vocês sabem que Deus está agindo, vocês sabem, nós sabemos que Deus age, que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Paulo escreve que todos os crentes, todos os cristãos, de uma forma geral, sabem que todas as coisas cooperam para o seu bem, ou pelo menos deveria saber disso. Todas as coisas cooperam para o seu bem. O apóstolo esclarece e afirma isso. O conhecimento dos cristãos, o conhecimento da vida, o conhecimento que o cristão deve ter da vida, sobre sofrimentos, sobre lutas, sobre desafios, o conhecimento que todos nós devemos ter, nunca são maiores do que a graça de Deus sobre nós. Nunca serão maiores do que o amor de Deus por cada um de nós. Nunca representarão uma derrota, mas sim um aprendizado para a grande vitória. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que nada disso, nenhum desse sofrimento obstrui a nossa salvação, obstrui o nosso caminho para o reino dos céus. Nossas vidas estão no controle de Deus. Nossas vidas estão debaixo das mãos de Deus. E Ele tem um plano especial para cada um de nós. Ele sabe do que necessitamos nesse exato momento. Devemos ter a certeza absoluta desse amor incondicional. Essa certeza deve estar no nosso coração, deve permear nossa mente, nossos pensamentos. A certeza desse amor incondicional de Deus por cada um de nós. As aflições afirmadas por Jesus Cristo não representam derrotas, como eu já falei, não representam derrotas. Porém, o juízo da nossa carne reclama, está sempre reclamando. Será se Deus não vê nossas aflições? Será se Deus não está ouvindo nossa oração? Será se Deus não vê que nós estamos aflitos, que nós estamos passando por dificuldade? É nossa carne que reclama isso, e muitas vezes nós queremos cessar, porque queremos ceder a nossa carne, ceder a esses pensamentos mundanos, esses pensamentos que nos trazem fraqueza, que nos fazem desanimar. O apóstolo Paulo antecipa esta reclamação, essa reclamação contida nos corações de todos. E o apóstolo Paulo diz que, embora Deus não socorra de imediato, não socorra prontamente o seu povo, não apresente um socorro imediato, contudo, jamais abandona o seu povo. Pode ser que seja até demorado aos nossos olhos, seja demorado aos nossos corações, assim como foi para o povo, os descendentes de Jacó, lá no Egito. 400 anos não é pouco, gente, é muito tempo. O povo na Babilônia, tantos profetas falaram, foram 70 anos de reclusão, 70 anos de domínio de um povo ímpio. É muito tempo, mas mesmo assim Deus não abandonou e Deus não abandona o seu povo. As perdas, que, como eu estava falando no início, as perdas aparentes, não é? As aparentes perdas representam
os meios da graça de Deus, os meios da graça para chegarmos à salvação. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer e é isso que a Bíblia nos ensina. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus nos predestina para a vitória, sempre nos predestina para a vitória. A segunda lição que nós tiramos, a primeira lição é que nada impede nossa salvação em Cristo. A segunda lição é que tudo coopera na nossa salvação em Cristo Jesus. Tudo coopera em prol da nossa salvação, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, diz a palavra de Deus. Talvez você já tenha passado por algum problema, enfrentado alguma dificuldade aparentemente difícil, algum momento que pensou que não tinha mais saída, mas que tenha deixado grandes lições na sua vida. Talvez você já tenha passado por uma situação assim. Toda experiência difícil pode parecer incompreensível, pode parecer sem solução. Toda experiência difícil pode parecer um buraco sem fundo, sem final. É um sofrimento constante. São lágrimas e lágrimas derramadas em muitos problemas que nós enfrentamos, mas depois nós podemos tirar lições. Deus faz isso. Depois nós podemos tirar lições para as nossas vidas. Nós podemos aprender com eles, com esses sofrimentos. Nós depois podemos gozar de vantagens diante das adversidades, porque às vezes nós perdemos aqui para ganhar lá na frente. E Deus age muitas vezes desse jeito. Não é que você esteja perdendo, mas Deus está lhe poupando muitas vezes de algum problema maior. E muitas vezes nós não entendemos isso. Paulo, aqui nesse momento, ele estabelece uma ordem para que saibamos que o fato de tudo acontecer aos escolhidos é visando unicamente o bem dos escolhidos, é visando a salvação dos escolhidos, é visando o bem melhor, o bem maior dos escolhidos de Deus. Ou seja, tudo depende da graça de Deus, tudo depende da causa primeira, que é o amor de Deus por nós. E Ele derrama esse amor constantemente. Hoje, pela manhã, logo cedo, Deus já derramou sua graça sobre nós. Quando você acordou, quando você levantou, quando você tomou seu banho, quando você já fez a sua refeição, saiba que tudo isso é a graça de Deus na sua vida, é o amor que Deus vem derramando sobre sua vida, sobre nossas vidas. E Paulo afirma também que as aflições têm seu valor, tem um valor importantíssimo, um valor na salvação daqueles que amam a Deus. Muitas vezes as aflições chegam e nós não entendemos, não queremos aceitar, mas essas aflições chegam justamente para fortalecer nosso coração, fortalecer nossa fé, nos preparar para algo maior que Deus tem mais na frente para cada um de nós. Não há dúvidas de que Paulo, o apóstolo Paulo, afirma que a nossa salvação tem por base a eleição de Deus, tem por base a eleição divina, claro, e Deus cuida de cada um de nós, porque Deus nos ama incondicionalmente. Não importa se você está em momento de tristeza, não importa se você está no momento de dúvida, no momento de perda, não importa se você está num momento de crise emocional ou de crise existencial. O que importa é que Deus lhe ama incondicionalmente, independente da situação que você esteja passando. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma luta, uma escassez de qualquer tipo. Deus continua te amando, Deus continua cuidando de você, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que diz a palavra de Deus, porque Deus nos predestina para a vitória. O propósito do apóstolo Paulo consiste em unir a nossa salvação com o levar a cruz de Cristo. Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em primeiro lugar, negar a si mesmo, depois tomar a sua própria cruz. Cada um de nós temos uma cruz, todos nós temos uma cruz para carregar, temos uma cruz para sentir na pele. Nossas vidas, nossas dores estão no controle de Deus. Deus está no controle de tudo. Nada impede nossa salvação em Cristo Jesus.
e tudo coopera para esse fim, para a nossa salvação, para nós adentrarmos ao reino de Deus. Todas as coisas nesse mundo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É difícil, não é fácil de entender, eu sei, mas nós devemos compreender isso e guardar no coração. Nossas vidas, nossas lutas, nossas aflições estão sempre diante de Deus, estão sempre no propósito único de cooperar para o nosso bem, para fortalecer a nossa fé. As tribulações surgem em nossas vidas, mas devemos continuar confiando em Deus, devemos continuar confiando no Senhor. Nesta mesma carta, no capítulo 8, no versículo 31, o apóstolo Paulo diz o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E no versículo 37, o apóstolo Paulo diz o seguinte: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Veja que lição importante para as nossas vidas, que haja aflição, que haja luta, que haja desafios, que haja perdas, que haja sofrimento, que haja angústia, que haja lágrimas, que haja incertezas, inseguranças, mas Deus continua nos amando, Deus continua cuidando de cada um de nós. A palavra de Deus nos diz de uma forma bem clara: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus nos predestina para a vitória. Eu quero neste momento orar por você. Eu quero neste momento orar com você. Quero lhe convidar para você se unir comigo em oração neste momento. Vamos orar, vamos falar com Deus. Estamos iniciando uma semana, mais uma semana que começou ontem. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos derramar nosso coração diante do Senhor e clamar por nosso lar, por nossa família, por nossos familiares, pela nossa nação, por este mundo que necessita do amor de Deus. Vamos falar, vamos orar uns pelos outros neste momento. Pai bondoso, Pai eterno, Deus de amor, te damos graças, Senhor, porque apesar das aflições, das lutas, dos desafios, nós entendemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que te amam, Pai. Ó Deus amado, vai ao encontro de todos que estão reunidos comigo nesta oração, Pai. Visita cada coração aqui presente, Pai. Visita, Pai amado, visita seu lar, sua família. Que tuas mãos estejam sobre eles, Pai. Que teu amor permaneça na vida dessas pessoas, Pai. Na vida de cada um de nós. Concede-nos um dia de paz, uma semana abençoada por Ti, Pai. Abençoa-nos, Pai, e nos dá sabedoria, humildade, perseverança em Ti, compreensão, Pai, para esses dias tão difíceis, Pai, que nós estamos passando, esses dias de luta, esses dias de aflição, de angústia, de incerteza, Pai. Mesmo que haja perdas, Pai, mesmo que haja incertezas, nós compreendemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam, Pai, porque o Senhor já nos predestinou para a vitória. Nós oramos assim, Pai, colocando diante de Ti o nosso país, a nossa nação, nossos governantes, colocando diante de Ti o mundo, Pai, que carece do Teu amor, colocando diante de Ti a vida dos enfermos, dos necessitados, dos desamparados, dos missionários, dos campos missionários, dos pastores, das Tuas igrejas que proclamam a Tua palavra, Senhor. Colocamos diante de Ti, Pai amado, a vida daqueles que estão necessitando de Ti, que não Te conhecem ainda, Pai, mas que necessitam de uma renovação, de uma nova vida, Pai, que só o Senhor pode dar a cada uma dessas pessoas. Nós oramos, nós Te buscamos, nos curvamos diante de Ti, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, e para a glória dEle eternamente. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe, Deus nos dê um dia de paz. Lembrando que este vídeo daqui a pouco vai estar no canal do YouTube, vai estar lá na página do pastor Jadson Cunha. Você vai lá, se você não se inscreveu ainda, se inscreve na página do pastor Jadson Cunha. Agradeço a todos que estão comigo nesta manhã, que estão aqui participando desse nosso momento devocional. Mais uma vez, Joás Messias, Glorinha,
minha prima Helenice, Maria Oliveira, Cláudia Ratos e Tamar Barros. Nós estamos todos reunidos aqui neste propósito de buscar a presença de Deus. Eu quero lembrar que na próxima quarta-feira, às 8 horas da manhã, estaremos juntos novamente, na presença do Senhor em oração, na presença do Senhor, buscando através da palavra de Deus, vislumbrar a face de Deus em nossas vidas. Deus te abençoe. Deus lhe dê um dia de paz. Fiquem na paz. Até a próxima oportunidade.